Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Isaac e hoje a gente vai sair um pouquinho da rotina. A gente vai resolver uma questão sobre relações ecológicas. Anteriormente, a gente estava resolvendo questões sobre cadeia alimentar. Agora, a gente vai começar a resolver uma sequência de exercícios do Enem sobre relações ecológicas. Belezinha? Então, bora lá. Vamos começar, pessoal. As cutias, vamos marcar. Isaac, o que são cutias? Aqui, ó. Olha aqui, ó. É uma espécie de roedor, beleza? As cutias são espécies de roedores, belezinha? As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores. Então, vamos marcar aqui, ó. Transportam pela boca as sementes. Então, as cutias, que são pequenos roedores, transportam pela boca as sementes que caem das árvores. Mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Beleza, né? Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras cutias. E esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Pessoal, resumindo esse comportamento de ladroagem, basicamente, uma cutia vai roubar a semente de outra cutia. Concorda comigo que está havendo uma competição por um mesmo recurso, que seria as sementes? Uma cutia rouba a semente da outra, e assim vice-versa. Há uma competição entre elas, né? Uma cutia vai lá, enterra a sua semente. Aí vem outra cutia, vai lá, rouba essa semente que está guardada e enterra em outro lugar. De certa forma, está havendo uma competição. E competição sempre é negativo para os dois lados. Competição sempre há uma negatividade entre as duas espécies. As duas espécies vão acabar perdendo energia com isso. Os envolvidos acabam perdendo energia, né? Competição sempre é negativa, beleza? Há um vencedor em uma competição, concorda comigo? E há um perdedor também. Só que a competição sempre vai ser negativa, porque há perda de energia entre as espécies envolvidas. Tudo bem? E está havendo uma competição aqui entre indivíduos da mesma espécie. Tudo bem? A gente diz que é uma competição intraespecífica. Belezinha? Vamos ler o comando da questão. Essa ladroagem está associada à relação de, e está aqui as alternativas: sinfilia, predatismo, parasitismo, competição, comensalismo. Qual é a resposta correta? Pessoal, já até entreguei, né? A resposta seria competição. Tudo bem? Mas nós vamos fazer uma certa revisão, belezinha? Como eu havia falado, essa relação ecológica das cutias é uma relação de competição. E como está acontecendo entre as cutias, a gente diz que é uma relação intraespecífica, ou seja, uma relação de indivíduos da mesma espécie. Uma competição intraespecífica, ou seja, uma competição entre indivíduos da mesma espécie. Tudo bem? Intra significa dentro. Belezinha? É da mesma espécie.
Uma competição interespecífica, inter, dá a ideia de diferente entre duas coisas, tudo bem? Então, a competição interespecífica é uma competição entre indivíduos de espécies diferentes. E não é o caso daqui, né? Aqui é uma competição intraespecífica entre as cutias. E o que é competição, pessoal? Como eu havia falado, é uma interação negativa para os dois lados, belezinha? Negativa para uma espécie e negativa para outra espécie, beleza? Que ocorre quando indivíduos competem por recursos, como alimento, espaço, abrigo, etc. Nesse caso aqui, está competindo pelas sementes, né? Por recursos, belezinha? Concorda comigo? Pessoal, outro exemplo de competição. Olha aqui, ó, letra D, competição, né? É uma interação negativa para os dois lados que envolve competição por recurso, né? Nesse caso aqui está envolvendo por recurso, por isso que eu até coloquei aqui, beleza? Olha aqui, ó, outro exemplo de competição. Letra D, não é? Olha aqui, ó, letra D. Competição entre indivíduos da mesma espécie, né? Competição entre lobos. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eles estão competindo por espaço, né? Ou por abrigo, não sei. Estão apenas competindo por alguma coisa, beleza? Então é a competição intraespecífica, beleza? Competição entre lobos aqui. Sinfilia. O que é sinfilia? Também pode ser chamado de esclavagismo, tá bom? Vou colocar aqui em cima. Esclavagismo. Esclavagismo. Pessoal, esclavagismo dá muita ideia de escravo, né? Esclavagismo. É mais ou menos isso mesmo. É uma interação na qual um se aproveita do trabalho do outro, né? Um exemplo clássico é da relação entre formigas e pulgões. A formiga, ela se aproveita do trabalho dos pulgões. Os pulgões, quando sugam a seiva de plantas, eles acabam liberando açúcar, né? Aí vêm as formigas e utilizam esse açúcar como alimento, né? Então, uma relação de sinfilia, de esclavagismo, uma interação no qual um se aproveita do trabalho do outro. É uma relação positiva para as formigas, né? E negativa para os pulgões. Positiva para as formigas e negativa para os pulgões. Belezinha? Predatismo. O que é predatismo, pessoal? É basicamente uma espécie comer a outra espécie. É uma relação entre indivíduos de espécies diferentes, tá bom? Predatismo. Predador vai ser positivo porque ele está comendo, ele está se alimentando da presa. Belezinha? Então, é a relação positiva e negativa. É uma relação de espécies diferentes. Olha aqui o exemplo na letra B, ó, que eu até coloquei. A relação entre o leão e a zebra. Beleza? O leão se alimenta da zebra. Então, o leão ele é o predador. A zebra é a presa. O leão vai se alimentar da zebra. Então, a relação de predatismo. Uma relação entre espécies diferentes, como você pode ver, temos uma zebra e aqui um leão. Uma relação entre indivíduos de espécies diferentes. Então, é interespecífica. E também uma relação que é positiva para o leão e negativa para a zebra. Parasitismo é uma interação positiva e negativa que envolve parasito, ou seja, o parasita, e hospedeiro. Qual é a diferença de predatismo para parasitismo? Porque ambos são positivo e negativo, né? A diferença, pessoal, é que no parasitismo, o parasita geralmente não mata o seu hospedeiro, porque precisa do hospedeiro para se alimentar. Um grande exemplo é da lombriga no seu intestino. Um exemplo bem claro que a lombriga ela se alimenta dos nutrientes que nós comemos, né? Então, a relação de parasitismo é uma relação de basicamente sugar as energias do hospedeiro, né? Aqui no parasitismo, o hospedeiro não morre, beleza? Geralmente não morre, porque o parasita depende do hospedeiro.
E aqui o exemplo, né, que eu havia falado, ó, lombriga e ser humano, tá bom? Na letra C, lombriga e ser humano. Lombriga no intestino do ser humano. Mas é diferente de predatismo, porque aqui no predatismo a presa morre, beleza? Aqui no parasitismo, geralmente o hospedeiro fica vivo, né? E o parasita fica tirando os nutrientes do hospedeiro. O parasita depende do hospedeiro, beleza? Então é negativo para o hospedeiro, porque está perdendo nutrientes, e é positivo para o parasita, porque está ganhando nutrientes. É o caso aqui da lombriga e do ser humano. A competição eu já havia falado aqui para você. E aqui nós temos o comensalismo, né? O que seria comensalismo? É uma interação positiva e neutra que envolve a espécie beneficiada, ou seja, a espécie que vai ter o benefício, então vai ser positivo para ela, e neutro, ou seja, tanto faz para outra, né? No comensalismo, geralmente é por busca por alimento. Um exemplo é das hienas e dos leões, né? As hienas, pessoal, vêm aqui e se alimentam dos restos deixados pelos leões, tá bom? Os leões comem, né, um alimento lá, beleza, e deixa o resto. As hienas vêm se alimentar desses restos, beleza? Aí, pessoal, eu pergunto para vocês: isso vai interferir em alguma coisa para o leão? O leão já se alimentou, né? O leão já se alimentou, vai ser nem benéfica para ele e nem prejuízo, vai ser indiferente para ele, beleza? Vai ser indiferente para ele as hienas se alimentarem desses restos. É uma relação que é benéfica para as hienas, para os leões tanto faz, beleza? Porque os leões já se alimentaram, né? E deixam os restos lá. Aí vai lá, as hienas vêm se alimentar desses restos, beleza? Aí é positiva para ela, porque ela está se alimentando. Agora, o leão é tanto faz, beleza? Que isso não vai interferir na vida do leão, em nada, beleza? Então, é uma relação positiva para a hiena e neutra para o leão, beleza? Então, o comensalismo geralmente envolve busca por alimento. É isso que está acontecendo aqui, tá bom? A hiena está buscando alimento. Então, realmente, é gabarito, letra D. E aqui, pessoal, ó, tudo que eu havia falado, um resumo, tá? Benefício é positivo, prejuízo é negativo, indiferença é neutro. Pessoal, para resumir, sinfilia é basicamente uma espécie se aproveitar do trabalho da outra, como é o caso das formigas e dos pulgões. Agora, do predatismo, basicamente envolve o predador e a presa, né? O predador vai se alimentar da presa, tranquilo? Então, geralmente, há a morte da presa, ok? Diferente do parasitismo. Parasitismo envolve o parasita e o hospedeiro. O parasita vai tirando a energia do hospedeiro e o hospedeiro geralmente não morre. Belezinha? Agora tem a competição. A competição, ela é intraespecífica ou interespecífica. Belezinha? Competição intraespecífica são competições entre indivíduos da mesma espécie. Beleza? Competição interespecífica é uma competição entre indivíduos de espécies diferentes. E lembra, competição sempre é negativa para os dois lados. E temos o bizu rapidinho. No texto você percebe que há uma competição entre indivíduos da mesma espécie. Concorda comigo? Competição entre as cutias. Nas alternativas, a única que cabe ter uma relação entre indivíduos da mesma espécie é a competição, porque a competição ela pode ser tanto intraespecífica quanto interespecífica. Então só poderia ser mesmo a resposta letra D. O restante é tudo relações entre indivíduos de espécies diferentes. Apenas um bizu aí para não demorar muito para resolver essa questão, beleza? Então era só marcar a letra D e correr para o abraço. Então, pessoal, muito obrigado de coração por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!